graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, sobre a tua vida. Como é que tá, meu querido irmão, minha querida irmã? Tudo bem com você? Eu sou o pastor Bruno Catunda e hoje a gente está aqui para falar sobre apologética. Como identificar seitas? Como devemos defender o Evangelho? Ecumenismo. Como podemos nos conviver com outras religiões, com outras pessoas que pensam de forma diferente. Será que isso é possível? É sobre esse tema que a gente quer conversar hoje. Amados irmãos, apologética nada mais significa do que defesa da fé, de alguma fé. Obviamente que aqui a gente está falando da defesa da fé cristã. E note que eu estou falando de defesa da fé e não da defesa de Deus. Deus, entenda bem isso, não precisa de defesa. Em certa ocasião, quando Jesus estava prestes a ser preso, um de seus apóstolos, um dos seus discípulos, possivelmente Pedro, ele sacou a espada e cortou a orelha de um dos perseguidores de Cristo. E naquele momento Jesus afirmou claramente, olha, se você deve guardar a sua espada, não utilize ela, porque se eu quisesse, eu chamaria agora algumas miríades, algumas legiões de anjos e eles viriam em meu favor. Deus não precisa de defesa, é isso mesmo. Sabia que Deus sabe se defender? Ele pode se defender, ele tem todo o poder. Imagine ele precisando da minha defesa, um homem falho, fraco, pecador. Não precisa. O evangelho, sim. Pregação do evangelho e da verdade, aí sim precisa de defesa. Toda a carta de Paulo aos Romanos, por exemplo, é o maior tratado e de defesa da fé cristã que já existiu. Ali é uma base sólida de uma defesa da fé cristã. Qual é o grande problema hoje da apologética? Ao invés de estar preocupada em defender a fé cristã, está preocupada muitas vezes em defender Deus, e Deus, mais uma vez, não precisa de defesa. Ou está preocupada em atacar o que é diferente. E aí a gente vai ter uma carnificina espiritual. E isso daí é um problema. A chamada de Deus para nossas vidas é que nós possamos defender o Evangelho. E olha lá, muitas vezes, morrer por amor ao Evangelho. Glórias a Deus que nós estamos no Brasil, onde há uma relativa liberdade para que nós possamos pregar o Evangelho de Cristo. Mas em outros lugares, os cristãos não têm essa liberdade e muitas vezes têm que morrer. E dentre morrer com Cristo, a ter que se salvar fazendo uma defesa tola, um ataque tolo a outra pessoa e terminar negando os princípios como o princípio do amor a Jesus e ao próximo, eu prefiro morrer com Cristo. Paulo afirma, viver é Cristo e morrer é lucro. Então a apologética ela precisa imediatamente fazer um retorno à defesa da fé cristã e diminuir a questão dos ataques. É óbvio que dentro das igrejas a gente vai ver diferenças, vai ver questões que vão nos diferenciar. Na maioria das vezes, essas questões são secundárias. Por exemplo, o batismo. Devo fazer um batismo por aspersão ou por imersão? Para mim, pouco importa. O mais importante é que haja o batismo. O milênio, quanto tempo vai ser o reinado de Cristo? Se vai ser literal ou se é um reinado figurativo? Pouco importa. O mais importante é que ele vai reinar. A respeito, por exemplo, sobre a salvação, calvinismo ou arminianismo, existe predestinação ou livre-arbítrio, pouco importa, para mim, Cristo quer nos salvar. Então, essa questão principal, ela precisa ter o mesmo norte, mas questões de diferenças, obviamente, que nós vamos ter. E como tratar, por exemplo, a questão das seitas? Como tratar a questão das heresias, princípios que não estão na palavra? Aí sim a gente deve se posicionar
né, defendendo, consolidando mais uma vez qual é o nosso posicionamento. E qual é o nosso posicionamento? Acreditar na Bíblia, acreditar que Cristo é a verdade e acreditar naquela doutrina chamada credo apostólico, que tem um vídeo que eu já falei a respeito dele. Agora eu vou falar todinho, que é o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Em tudo isso nós cremos. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, ele nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi morto e sepultado. Tudo isso nós cremos, amados. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Católica, quando eu falo aqui, é a Igreja Universal, não é a Universal do Reino de Deus, tá? É a Igreja como sendo um único organismo. Jesus, quando voltar, ele vai buscar uma única igreja, não placa de igreja. Cremos no Espírito Santo, na Igreja Católica Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna, e esse é o credo apostólico. Se a igreja segue isso, ela possivelmente não vai seguir nenhuma heresia, possivelmente ela não vai seguir nenhuma seita, nenhuma doutrina falsa. Paulo, para Timóteo, ele diz àquele a quem ele chama de filho amado: olha, tem cuidado de ti e da sã doutrina. É necessário, obviamente, cuidar da doutrina, é necessário, obviamente, cuidar a respeito de não entrar heresias dentro da igreja e ter cuidado com outras que praticam heresias. A minha maior dificuldade em relação a heresias são aquelas ditas cristãs. Eu não falo nem de outras religiões, católico, espiritismo, budismo. A minha maior dificuldade é com aquilo que parece cristianismo, mas não é cristianismo. Isso daí eu tenho bastante dificuldade, porque muitas vezes é baseado em antropocentrismo, em o homem estar no centro das coisas, não é baseado na Bíblia, é baseado em experiências próprias, e aí sim eu tenho bastante dificuldade com isso. Mesmo assim, é necessário que as igrejas elas tenham um posicionamento de respeito também pelo que é diferente. Lembremos que existem muito mais coisas que nos assemelham, falo do cristianismo, do que coisas que nos diferenciam. E mesmo com outras religiões, é necessário que haja um respeito e, ao mesmo tempo, uma marcação de posicionamento de qual é a tua posição na fé. Eu, pessoalmente, tenho amigos que são do candomblé, tenho amigos que são espíritas, tenho amigos que são católicos, não tenho amigos que são budistas, porque essa não é uma prática muito comum aqui no nosso país, nem judeus. Tem muitos judeus, mas não no meu hall de amigos. Não tenho dificuldade nenhuma em estar com eles, em sentar à mesa com eles, em muitas vezes conversar a respeito de religião com eles, até para que a gente possa conhecer, aprofundar nosso nível de conhecimento. É necessário que haja um respeito ao que é diferente, mas ao mesmo tempo um posicionamento da fé. É necessário que nós mostremos com clareza qual é a nossa posição. Existem verdades que são inegociáveis. Que verdades são essas? Jesus é o caminho. E deixa eu falar, muitas dessas religiões acreditam também nisso, porém elas em dado momento acreditam por outros meios, por outras formas, e cabe a nós cristãos fazermos então essa apologética, a defesa da fé de maneira respeitosa, sem ataques infundados, sem ataques incontroláveis, sem ataques que pareçam que vão mais afastar do que aproximar. Como é que eu vou convencer um católico a respeito da divindade de Cristo, de que ele é o nosso único advogado, se eu simplesmente sair por aí atacando Maria ou pegar uma estátua, como nós já vimos acontecer em alguns lugares evangélicos, entre os crentes, e pegar e destruir? Eu nunca vou atrair uma pessoa dessa para Cristo e para a doutrina do credo apostólico, de forma alguma. Eu vou mais espalhar. É óbvio que a gente pode se posicionar
claramente a respeito da verdade da Bíblia, da verdade do Evangelho que liberta e da verdade que é Jesus, mas de maneira respeitosa, dialogando com outras pessoas. Eu não preciso necessariamente participar de um culto ecumênico, de forma alguma. Eu não preciso necessariamente, se for necessário, por exemplo, o que é um culto ecumênico, acontece muito em formaturas de turmas que estão por se graduar, e aí chamam um representante de cada religião e algum daqueles representantes traz uma palavra. Eu não tenho dificuldade alguma em participar de algo disso. Mas eu não preciso necessariamente participar do culto da outra pessoa para respeitá-la. Eu preciso apenas respeitá-la para que aí a gente encontre a estratégia correta, o acesso correto para apresentar a verdade do Evangelho para ela. Lembre, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Se você gostou desse tema, deixa teu joinha, deixa teu comentário, se você é a favor do ecumenismo, se você tem praticado apologética, o que é que você acha das seitas, das heresias que têm surgido. Se você tem se posicionado, deixa aí o teu comentário. E lembre-se sempre de praticar um evangelho da verdade, um evangelho que é puro e que é simples. Se inscreva no canal, deixe teu joinha, ative as notificações e que Deus te abençoe em nome de Jesus.